Pedidos de Natal antecipados para o Papai Noel, principalmente de quem foi agarrado pela crise do emprego. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que em agosto, em todo o Brasil, foram fechados 33,9 mil postos de trabalho. 651 mil trabalhadores perderam o emprego de carteira assinada entre janeiro e agosto deste ano. Números recentes divulgados pelo IBGE mostram ainda que a taxa de desemprego atual no Brasil foi de 11,6% no trimestre, que acabou em julho. Já são quase 12 milhões de desempregados no país. Se você faz parte da estatística e está saindo do emprego agora, saiba que você tem direito ao sair da empresa, se você estava no regime CLT. Antes de mais nada, o patrão pode exigir o cumprimento do aviso prévio. A Lei 12.506 trata do aviso prévio, que é uma comunicação feita pelo empregador ao funcionário ou do empregado ao patrão, avisando do fim do contrato de trabalho. O aviso prévio pode ser trabalhado ou indenizado e de, no mínimo, 30 dias. Todo trabalhador hoje com mais de um ano de empresa passa a ter direito a 30 dias e mais 3 dias por ano trabalhado. Okay? Então esse é o aviso prévio. Vai receber também o seu saldo de salários, férias proporcionais sempre acrescidas do terço, férias vencidas se é que ele as tem, se não gozou férias, o 13º proporcional, e aí como ele foi demitido sem justa causa, ele tem direito a sacar o FGTS, acrescido da multa, porque aí o empregador é obrigado a recolher a multa de 40% sobre o fundo, e ele também recebe as guias para se habilitar no seguro-desemprego. E aí ele vai poder, então, receber o seguro-desemprego. E tem que receber também aquela chamada carta de apresentação. Ou seja, o empregador vai estar certificando que não há nada que desabone a sua conduta. Quando o empregado comete uma falta grave, ele pode ser dispensado por justa causa. A advogada explica o que está previsto no artigo 482 da CLT. Quando ele começa a cometer pequenas faltas, por exemplo, ele faltar imotivadamente pode levar a uma justa causa. Então, se ele começa a faltar durante um período e não traz justificativa, faltou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele começa a ser advertido, leva uma suspensão, ele pode ser demitido por justa causa nesses casos. Ou se ele, por exemplo, também revela um segredo do empregador, ele tinha a obrigação de manter esse segredo, seria uma outra hipótese. Outra que ultimamente tem sido chancelado pela Justiça, quando o trabalhador utiliza o e-mail institucional para fins pessoais. E ele começa a utilizar, começa muitas vezes a descumprir a ordem do empregador nesse sentido, a quebrar a segurança do sistema da empresa e acessar páginas não permitidas. Com isso ele traz vírus para a empresa, começa a trazer prejuízo e ele esquece que ele está quebrando com os deveres que ele tinha com o empregador. E ele pode ser demitido por justa causa por isso, porque ele está descumprindo as ordens do seu empregador. Diferente de anos anteriores, em que o comércio sinalizava, em média, 120 mil vagas para temporários, os comerciantes já dão sinal de que as contratações para as festas de fim de ano e o verão não vão encher o saco de presentes. Um levantamento divulgado este mês mostra que, apesar de uma queda de 3% na contratação de temporários em relação ao ano passado, quando foram contratados 105 mil trabalhadores, o Natal deste ano vai abrir 101 mil vagas temporárias, com base na Lei 6.019. A notícia boa: 5 mil temporários poderão se tornar efetivos depois do fim do ano. As contratações de fim de ano só se justificam quando as vendas vão bem, o que não é o caso. Empresários têm receio de investir porque o cenário incerto da economia deixa os consumidores com o pé atrás antes de comprar. Mas mesmo assim, quem precisa de emprego não deve desistir. Bem, o Repórter Justiça vem a uma região do Distrito Federal para contar a história da Bruna, de 19 anos, uma jovem trabalhadora brasileira, que em meio a esse turbilhão de crise econômica, em que muitos trabalhadores brasileiros buscam uma vaga no mercado de trabalho, a Bruna está com o mesmo objetivo. Mas por que contar a história da Bruna nesse momento? É porque, com a aproximação do fim de ano, muitas empresas contratam trabalhadores temporários. E a Bruna, quem sabe, essa pode ser a oportunidade dela depois de 5 meses desempregada.
A Bruna mora nesta casa e ela já deve estar nos esperando. Opa, já está aí. Tudo bem, Bruna? Esse aqui é o seu cantinho, né, Bruna? Meu cantinho. Você passa boa parte do seu dia aqui, sei lá, de repente no computador que você tem aqui, o que é? O que você costuma fazer? Eu praticamente fico lendo. Você gosta de ler? Gosto muito. Mas falando sobre o trabalho, que a gente começou a falar lá fora, o que é que você tem buscado? Como é que tem sido essa sua jornada em busca de um trabalho, Bruna? Olha, nesses tempos eu não tô escolhendo muito, não. O que vier pra mim tá bom. E qual que é o sonho da Bruna? Sonho, assim, de vida, de profissão, de fazer o que da vida? Cursar medicina. Cursar medicina. Medicina. Esse para você é um sonho distante ou não? E por quê? Eu creio que não. Eu tô tendo muita ajuda dos meus familiares e da minha madrinha pra poder conseguir uma bolsa em algumas faculdades daqui, né? Então, um dia, doutora Bruna. Se Deus quiser. Mas até lá é preciso terminar o ensino médio e trabalhar para juntar algum dinheiro. Não está fácil. Ao entregar currículos, as notícias não são boas. Ao procurar as pessoas entregar o seu currículo, que realmente há um desânimo na face delas, assim. Você entrega o currículo, elas te falam alguma coisa, olha, não tem vaga agora não, qualquer coisa eu te chamo, nem falam nada. Como é que tem sido isso, você tem percebido? Em alguns lugares nunca falam nada, ou dizem que vão ligar, mas nunca ligam. E a Maria Aparecida, a mãe da Bruna, sofre junto com ela pela falta de perspectivas, mas também vê tudo isso como aprendizado. Se fosse tão fácil, ela não teria essa garra de estar lutando, de estar procurando. Ela quer trabalhar para poder estudar, ser essa médica que ela gostaria de ser, né? Eu estou ajudando ela da forma que eu posso, incentivo, o padrasto dela também incentiva muito ela a procurar trabalho. E ela é modesta, porque qualquer coisa para ela serve. Bruna entregou currículos em alguns estabelecimentos comerciais. Nesta escola de ensino à distância, o gerente de atendimento falou sobre a falta de qualificação dos candidatos, o que é um problema na hora de conseguir emprego. Muita gente que entrega currículo nesse período, a gente acaba chamando no período de janeiro até fevereiro, que é quando começa aquela ideia que as pessoas estão na cabeça de, não, ano novo, vida nova, agora eu vou fazer um curso, vou me aperfeiçoar, vai ser meu melhor ano. O trabalho temporário pode ser o caminho para uma vaga fixa. E a proximidade do fim de ano dá esperanças a desempregados. Não se engane, essa modalidade de emprego, o temporário, não é uma categoria menor. Deve haver uma equivalência com aquele que realiza o trabalho permanente. Como está no artigo 2º desse diploma legal, é possível contratar, leio para evitar dúvida, para diferenciar, o trabalhador temporário nos seguintes casos: necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços. Quanto ao salário, a própria lei citada no artigo 12 diz que é assegurada a remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora desta mão de obra temporária. Como ele é um trabalhador com vínculo de emprego, os direitos, basicamente, o direito ao salário mínimo, ao mesmo salário e condições de trabalho em geral obtidas pelo trabalhador permanente naquela empresa tomadora do trabalho temporário, e vamos destacar também a jornada máxima de trabalho, né?
que nesta época costuma usualmente é ultrapassada e pode ser ultrapassada legalmente, licitamente, gerando direito a horas extraordinárias e aos acréscimos ou adicional noturno igualmente. Muitas vezes o convite para o contrato temporário pode estar na vitrine das lojas, portanto fique atento. Isabel conta como é avaliar os candidatos a uma vaga de vendedor, por exemplo. Quando o candidato vem e entrega o seu currículo, com certeza acho que todos fazem aquela análise, né, no perfil do próprio candidato mesmo, e você já vai pré-selecionando o candidato. Na aparência, acho que não é o tanto, mas na forma com que se expressa, que entrega o currículo, olá, tudo bem, da forma com que ele se expressa mesmo. Eu acho que você já começa, já tira o início, você já começa por isso. Acho que a comunicação faz a diferença, com certeza, mas é um conjunto, você olha num todo. Não necessariamente o mais comunicativo vai ser o melhor vendedor, de forma alguma, mas é um conjunto, Quando assina um contrato temporário, o trabalhador tem que ficar atento para o encerramento desse contrato antes da data combinada. E quando encerrar esse contrato, ela não vai ter maiores encargos na rescisão. Ou seja, a empresa vai ter que pagar aviso prévio, vai ter que pagar multa de 40%, vai pagar basicamente férias proporcionais, 13º proporcional e os dias trabalhados. Então, para a empresa hoje, pelo total de encargos que tem, o contrato temporário é muito positivo para a empresa. Por vários motivos, às vezes até por motivo econômico, financeiro, administrativo, a empresa é obrigada a encerrar o contrato antes da data. E se acaso encerrou o contrato antes da data do término, a empresa é obrigada a pagar metade do tempo restante. Uma hipótese, fez um contrato de 60 dias. E no primeiro mês ela resolve encerrar o contrato, então como indenização ela tem que pagar mais 15 dias. E isso normalmente não ocorre. Isso é uma das formas mais comuns de desrespeito aos contratos que a gente vê no dia a dia da Justiça do Trabalho. Oi. Olá, tudo bem, Dalila? Tudo jóia? ótimo. Vamos bater um papo? Vamos. Bom, Dalila, me conta então como é que tem sido essa sua jornada em busca de trabalho. Como é que tem sido? Eu tenho 24 anos, né? Tem 2 meses que estou desempregada. Estou deixando currículo em várias lojas. Até hoje não fui chamada em nenhuma, nem para fazer nenhuma entrevista. Já fui em shopping, já andei aqui nessa Praça do Relógio, já fui na comercial e nada de emprego. Mando todos os dias pela internet e nenhuma resposta. O que a decoradora mais tem ouvido ao procurar emprego? Nenhuma previsão, que eles estão demitindo, não estão contratando. Com a crise, assim, nem temporário, para tentar mais no final do ano, talvez tenha alguma vaga temporária, mas nada fixo até agora. O marido também está desempregado e ela teme que comecem a faltar em casa as coisas para o filho pequeno. Mas ela acha que vai conseguir um emprego no segmento que tem experiência. Originalmente, assim, qual é a sua formação? O que você gosta mesmo de fazer? O que você faz profissionalmente? Eu gosto muito de loja de festas infantis, adoro. Eu gosto muito mesmo de decorar, de trabalhar com muita gente, eu gosto muito mesmo. Sou muito comunicativa com clientes, com tudo. A trabalhadora deposita suas esperanças no período de fim de ano. E aí, tá na hora de começar, né? Quero saber se eu posso acompanhar você na sua distribuição de currículos. Vamos agora. Vamos lá. A nossa primeira tentativa é em uma ótica. Olá, como vai? Opa, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia, prazer, Dalila. Podemos nos sentar? Seja à vontade. Obrigada. Gostaria de saber se eu posso deixar um currículo para o senhor. Sou comunicativa, tenho experiência na área de vendas. Pode deixar sim. Posso deixar um currículo? Vamos estudá-lo com carinho. Até pela sua presença e tudo. Pelo que você está falando aí, você está me deixando ver que você é uma menina comunicativa e tudo. No futuro, porque recentemente o comerciante Elber Soares chegou a dispensar 12 funcionários e terceirizou o laboratório. Tá difícil mesmo. Muito difícil, é muito difícil. A gente agradece e continua a jornada pelas ruas da cidade. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Prazer, meu nome é Dalila. Tem 2 meses que eu estou em busca de emprego, né? Eu tenho experiência na área de vendas, recepcionista, secretária, e eu gostaria de saber se eu posso deixar um currículo aqui com você. Hora de saber do Tiago como andam os negócios numa loja como essa, de utilidades e presentes.
O negócio tá mais ou menos, né? Não tá muito bom, mas também não tá muito ruim, né? Não pode ficar falando que tá ruim também não, né? É verdade. Se falar que tá ruim, o bicho pega. piora. Você sempre teve esse número de funcionários que você tem aqui hoje? Quantos são? Você está contratando, tem contratado, já demitiu? Como é que tá essa situação? Aqui eu tinha 3, agora eu só tô com 1. Dispensou o pessoal? Foi, só tô tendo 1. Melhorar as coisas aí vamos botar os outros 3 de novo, né? E aí você já tem aí uma possibilidade, ó. É verdade. Os negócios pioraram muito nesse ramo aqui? Rapaz, deu uma queda muito grande. Vamos continuar a distribuição dos currículos da decoradora Dalila. A gente encontra uma loja de artigos esportivos. Prazer, tudo bem? Meu nome é Dalila. Prazer, estou em busca de emprego, já tem 2 meses. Eu tenho experiência na área de vendas, sou comunicativa, tenho experiência em área de recepção, secretária. E eu gostaria de saber se eu posso deixar no currículo aqui na sua loja. Claro, pode sim. Aqui tem todas as minhas referências, meu número de telefone. Qualquer coisa, se você estiver presente, você pode entrar em contato comigo. Obrigado. Estou à disposição, tá bom? Se tiver oportunidade, a gente liga. Muito obrigada. César, como é que está a situação hoje? Eu digo do ponto de vista da economia mesmo, de uma loja grande como essa que vocês têm aqui, né? O quadro de funcionário de vendedor reduziu pela metade, né? Hoje nós estamos trabalhando com a metade do quadro que era 2 anos atrás. Reduziu um pouco a frequência dos clientes, mas a gente tem que correr dobrado para fazer acontecer, né? O pessoal acaba consumindo no que é mais essencial mesmo, né? O que pode deixar para comprar depois, vai sempre deixar para depois mesmo. Mas aí é questão de ter um produto diferente para poder atrair o cliente, alguma coisa assim, acredito. Você costuma receber muitos currículos aqui como o da Dalila, não? Sim, bastante. Ultimamente estou recebendo bastante currículos. Em média de uns 7 por dia, pelo menos. 7 por dia? Uhum. Já teve gente aqui antes da gente hoje? Hoje sim. É verdade? Já teve 2 pessoas já. César, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender, viu? Eu que agradeço. Valeu mesmo. Boa sorte, viu, Dani? Prazer, obrigada. O César ainda nos disse que vai contratar temporários no fim de outubro. E parece que a chance de Dalila pode finalmente chegar. São direitos do trabalhador temporário, carteira de trabalho assinada, salário equivalente à do trabalhador permanente, máximo de 8 horas diárias, repouso semanal remunerado, pagamento de no máximo 2 horas extras diárias, adicionais noturno, de insalubridade ou periculosidade, seguro contra acidente de trabalho, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, previdência social, contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria, fundo de garantia, vale transporte, contrato de 3 meses, renovável pelo mesmo período, mediante autorização do Ministério do Trabalho. Essa coisa de ficar esperando, aguardando, entregou o currículo, espera, aguarda. É angustiante? Muito angustiante. Demais da conta. Ainda mais quando você vê que está chegando o início do mês, que você tem que pagar suas contas e não tem um emprego, não tem uma ligação, não tem nada. É desesperador, é a palavra certa. Fico muito desesperada. Como é que foi hoje para você, assim, nessa nossa caminhada? Nossa, para mim foi ótimo, porque eu tô com esperança maior ainda agora, né? Eu passei nas lojas, que eu me apresentei, quando peguei meu currículo, e vou esperar amanhã, depois, até o final do ano mesmo, para o emprego temporário. Tchau, boa sorte, viu? Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Formada em Relações Internacionais, Thalina Simões trabalha como gerente de uma organização não governamental e, nos fins de semana, decora festas infantis. Hoje, ela está realizada, mas no passado... Durante 8 anos trabalhei numa organização e, nesse período, eu sempre fui como escriturária. Exercia a mesma função que a gerente lá exercia, fazia o mesmo serviço e durante os 6 anos continuei exatamente no mesmo cargo.
sem remuneração, sem aumento de remuneração e além dos assédios morais que existiam. A situação vivida por Thalina está prevista em lei, desvio de função. Se as tarefas importarem maior carga de trabalho, tem que haver uma compensação. O contrato de trabalho tem como principal característica o fato de existir uma equivalência entre quanto o empregado recebe e o que ele vai trabalhar. Thalina diz que no caso dela também houve acúmulo de função no banco. Na verdade, o acúmulo de função ele passa a gerar um acréscimo salarial quando há um acréscimo substancial de atividades. Isso não é medido ato a ato. Eu fazia 2 tarefas, agora faço 3 e por isso tenho o direito a receber mais. Não é bem assim. Mas quando o empregado passa a exercer um conjunto de tarefas maior, e isso é avaliado caso a caso, porque não existe uma regra matemática que defina isso, que ele perceba que é um acréscimo substancial, grande em relação ao que ele fazia, aí ele passa a receber não um salário igual à soma dos dois, mas o juiz irá arbitrar um percentual, um valor que corresponda a uma estimativa desse acréscimo, para compensar estas tarefas que foram acrescidas ao que o empregado fazia. Já parou para pensar o quanto você está inserido num ambiente de trabalho, às vezes estressante, e envolvido com pessoas com necessidades, objetivos diferentes do seu? Pois bem, o local de trabalho pode ser, sim, um barril de pólvora nas relações humanas. O ambiente no qual a pessoa atua, ele é marcado por relações humanas. São pessoas que ali convivem diuturnamente, no mínimo 8 horas, ou em regra 8 horas por dia, de janeiro a dezembro, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Como são pessoas, elas estão sujeitas às relações, aquilo que é presente em relações humanas, ou seja, humores, dissabores, alegrias, tristezas, etc. Nas relações de trabalho, a harmonia no ambiente profissional depende do chefe. Do ponto de vista legal, cabe ao empregador zelar pelo meio ambiente de trabalho seguro. Isto é uma regra que a lei impõe ao empregador. Oliver, que é dono do próprio salão de beleza, diz que se esforça para manter o ambiente agradável, tanto para os funcionários quanto para os clientes. Vejo assim, quando eu vejo algum problema, está acontecendo alguma coisa, eu sento sempre com o funcionário para conversar. E ali ser o mais aberto possível e deixar que ele seja aberto com você também, né? Ser muito sincero, honesto com a pessoa e se tiver algum problema sempre conversar. Se ele tiver, você vê que a pessoa está meio desanimada, sentar e conversar, ver qual o problema que a pessoa tem. Mas é uma tarefa árdua, porque o empregador não pode impor comportamentos do ponto de vista pessoal, mas tudo tem limite, né? Quando há uma agressão, seja ela verbal, seja ela física, a um colega, isso pode gerar, não quer dizer que necessariamente gere, claro, pode gerar o direito a uma reparação por danos causados em virtude de não ter sido observada uma regra de meio ambiente de trabalho seguro. Mas isso não é tão simples de ser respondido, porque tem que analisar o contexto em que o fato aconteceu. Pode ser uma agressão indevida, pode ser uma reação por defesa legítima, pode ser uma disputa por cargos, por promoções, que às vezes a pessoa reage de maneira exacerbada. Oliver começou o próprio salão após uma experiência negativa como funcionário de uma empresa familiar. Ele foi obrigado a pedir demissão, já não aguentava mais. As relações de trabalho eram muito complicadas. Tinha um problema principalmente com o filho do dono, né, da empresa, porque o filho do dono quer ser o dono, né? Então você tenta exercer sua função e a pessoa te veta em vários aspectos, né, por estar acima de você, né? Existia uma hierarquia, mas ao mesmo tempo não existia, sabe? Então, nos momentos que ele achava conveniente que existisse essa hierarquia, tudo bem, existia. Se não fosse conveniente para ele, não tinha quem fizesse, que ele aceitasse. Thalina conta que fazia as tarefas de gerente o tempo todo no banco e jamais recebeu sequer 40% de acúmulo de função. E olha que a diferença do salário dela para o salário da chefe era significativa. R$2.000. Ou seja, você trabalhar a mesma coisa que a sua chefe trabalha, fazer o mesmo serviço, e o que ela deveria fazer, muitas vezes você fazer, e ter a diferença de R$2.000 no seu salário. Não receber exatamente o que ela recebia. A propósito, o percentual de remuneração do acúmulo de função
não está previsto em lei. Não existe na lei uma regra que defina que para o acúmulo de função o percentual de 40%. O juiz, repito, irá arbitrar de acordo com o que ele entender que é cabível pelo acréscimo de tarefas que o empregado passou a executar.